Jornal da Manhã. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 22 de dezembro de 2025 e você vai ouvir na edição de hoje do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Justiça nega liminar contra protesto que paralisou temporariamente o transporte coletivo de Blumenau. Ministério Público fiscaliza a revisão de contrato de esgotamento sanitário em Blumenau e exige transparência. TCE suspende licitação de barragem em Botuverá e aponta falhas no orçamento. E ainda, Tribunal de Contas suspende edital de ampliação de escolas em Gaspar. Com alta demanda no verão, Samay explica intervenções para manter abastecimento em Blumenau. A Jovem Pan conversou com o presidente da autarquia, que vai trazer as informações pra gente. Prêmio da Mega da Virada chega a R$1 bilhão. Sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Consumo de energia sobe 16% no verão em Santa Catarina e contas residenciais podem até dobrar. Na política, documentos da Polícia Federal ligam filho de Lula a investigados por fraude no INSS. Polícia Civil prende ex-prefeito de Ilhota em operação contra a associação criminosa. Também destaque nesta segunda-feira, Blumenau recebe o último desfile de Natal nesta segunda, na Rua Albert Stein. Publicada a lei que garante mamografia pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos. Comércio amplia vendas e contratações temporárias no Natal e varejo prevê recorde de admissões e aposta na queda dos juros. E daqui a pouco tem a previsão completa com os meteorologistas do Alerta Blue. Tudo o que você precisa saber está aqui no Jornal da Manhã. Comece seu dia bem informado. Fique com a gente. Sete horas, 4 minutos. 7h04, bom dia para você que está acompanhando o Jornal da Manhã. Eu sou Franciele Bach. Você também pode acompanhar o Jornal da Manhã pela internet no jovempanblumenau.com.br ou ainda pelo aplicativo Panflix. Siga @Jovem Pan Blumenau também nas redes sociais. Vamos em frente porque a luta do dia está apenas começando. 7h04. 7h04. E a Justiça do Trabalho negou o pedido de liminar que buscava impedir protestos de trabalhadores do transporte coletivo de Blumenau, realizados no dia 16 de dezembro e que causaram a paralisação temporária do serviço. A decisão foi proferida pelo juiz do trabalho, Fábio Moreno Travaim Ferreira, da 4ª Vara do Trabalho de Blumenau. De acordo com o Sindicato dos Empregados do Transporte Coletivo Urbano, Sinditranscol, a ação foi ajuizada pela Blumob, a pedido da Prefeitura de Blumenau, com o objetivo de proibir paralisações e impedir que trabalhadores e o sindicato realizassem manifestações contrárias ao projeto aprovado pela Câmara de Vereadores. A proposta revogou uma lei que garantia a presença de 2 trabalhadores em cada ônibus do transporte coletivo do município. Ao analisar o pedido, o magistrado destacou que não ficaram comprovados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Conforme a decisão, o sindicato demonstrou que não houve interrupção do funcionamento dos terminais durante o protesto. E o Ministério Público de Santa Catarina levou à revogação do 5º termo aditivo do contrato de esgotamento sanitário entre o Samay e a BRK Ambiental em Blumenau, após apurar irregularidades na prorrogação da concessão e também na revisão tarifária. A investigação, iniciada por denúncia anônima, apontou falhas em investimentos considerados no contrato, o que motivou a abertura de nova revisão e também a recomendação de que futuros reajustes sigam a lei, com transparência e ampla divulgação à população. O Ministério Público orienta que no novo processo de revisão tarifária ou eventual formalização de aditivo sejam rigorosamente observadas a lei, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, o decreto regulamentador e também as cláusulas do contrato de concessão. Entre as recomendações está a necessidade de ampla publicidade das revisões tarifárias, com antecedência mínima de 30 dias, garantindo que os usuários tenham acesso claro e também detalhado às informações sobre os valores cobrados. E golpes tendem a crescer no Natal e exigem atenção redobrada nas compras. Priscila Mendes traz os detalhes.
Com a chegada do Natal, é comum a pressa para garantir presentes e aproveitar promoções. De olho nos preços e nos prazos de entrega, cresce também o número de compras online e presenciais, e junto com elas, a ação de golpistas que se aproveitam do aumento do consumo. Walter Faria, diretor adjunto de Serviços e Segurança da Febraban, Federação Brasileira de Bancos, alerta os consumidores a redobrarem a atenção nas compras e intensificar os cuidados com o fornecimento de informações pessoais. Com a proximidade do Natal e o recebimento da segunda parcela do 13º salário, milhões de brasileiros saem às compras de varejo na rua, shoppings e no e-commerce para comprar seus presentes de final de ano. A Febraban alerta que os consumidores devem redobrar a atenção nas compras e também intensificar os cuidados com o fornecimento de informações pessoais. Nesta época do ano, os clientes são bombardeados com ofertas por todos os lados e as quadrilhas aproveitam o momento de euforia com o Natal para aplicar golpes. A aglomeração de pessoas e a distração na hora de pagar compras em comércios de rua também criam um ambiente ideal para que golpistas descubram a senha e troquem o cartão do cliente. Em 2024, o Brasil registrou aproximadamente 5 milhões de golpes, de acordo com a Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor. O levantamento indica que 1 em cada 4 brasileiros foi alvo de alguma tentativa de fraude. Para evitar transtornos e prejuízos financeiros, é fundamental adotar alguns cuidados antes de fechar qualquer compra, como destaca o diretor adjunto de Serviços e Segurança da Febraban. É importante desconfiar das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Tome cuidado com abordagens em que alguém diga que há uma grande oportunidade de compra, pedindo que o pagamento seja feito naquele momento. Nunca clique em links e digite você mesmo o endereço da loja no navegador de internet. Sempre use o cartão virtual para realizar compras na internet. Se for pagar com Pix, sempre faça o pagamento dentro do ambiente da loja virtual. Quando o varejista fornecer o código QR Code, confira com atenção todos os dados do pagamento. Em lojas físicas, shoppings e comércio de rua, sempre confira o valor da compra na maquininha antes de digitar a sua senha. Veja todas as dicas para fazer compras seguras nesse Natal no site da Febraban e em nossas redes sociais. Golpistas costumam usar comunicações falsas, links enviados por SMS, e-mail ou aplicativos de mensagens merecem atenção, principalmente quando o consumidor não solicitou nenhum contato. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. 7:09, 7:09. Blumenau começou a operar oficialmente o programa Acerta SC, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e também do Tribunal de Contas do Estado, voltada para facilitar a regularização de dívidas municipais como IPTU, ISS e outras taxas atrasadas. O município já registrou o pagamento do primeiro boleto emitido, marcando o início efetivo da parceria. O programa permite que os contribuintes quitem débitos de forma mais direta, evitando que as pendências sejam encaminhadas à Justiça. Os boletos enviados pelo município vêm com um QR Code que possibilita consultar todas as informações sobre a dívida. O pagamento pode ser realizado em até 40 dias. Caso contrário, o débito pode ser protestado. Além de facilitar o pagamento de débitos antigos, o programa contribui para melhorar a organização administrativa, a qualidade dos cadastros e a eficiência da gestão fiscal municipal, permitindo que os esforços de cobrança sejam direcionados a débitos com maior chance de recuperação. No estado, entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, o Acerta SC já resultou em uma redução de 32% no número de execuções fiscais. Com a adesão de Blumenau, a expectativa é que o município também registre uma diminuição nas ações fiscais, incentivando os contribuintes a regularizar suas dívidas dentro do prazo. Agora a gente fala sobre saúde aqui no Jornal da Manhã. Utilizado para diagnóstico precoce de câncer de mama, o exame de mamografia de graça no SUS agora é um direito de toda mulher a partir dos 40 anos. A determinação foi assinada na última sexta-feira pelo presidente Lula. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil, segundo pesquisa recente divulgada pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que é o órgão do Ministério da Saúde. Em 2023, 20 mil mulheres foram a óbito pela doença.
Somente em 2025 são estimados mais de 73 mil novos casos. A faixa etária dos 40 a 49 anos concentra 23% da incidência da doença e a detecção precoce aumenta as chances de cura. Antes da nova lei, a recomendação de mamografia pelo SUS era apenas para mulheres entre 50 e 69 anos, faixa que tem mais diagnósticos segundo o INCA e a cada 2 anos. Para pacientes mais jovens, o exame era feito em situações específicas, como no rastreamento de câncer hereditário ou então para diagnóstico de alterações já perceptíveis nas mamas. Agora, o exame será garantido mesmo que mulheres não apresentem nenhum tipo de sinal ou então sintoma do câncer. E o Tribunal de Contas de Santa Catarina suspendeu a licitação da Prefeitura de Gaspar para a ampliação da rede municipal de ensino, ao identificar falhas no projeto e risco de prejuízo financeiro. O edital previa a construção de 32 salas de aula e banheiros em 6 escolas, mas não apresentava informações técnicas essenciais como projetos de fundação, redes elétrica e hidráulica, além de estudos do solo e medidas de segurança contra incêndio que compromete a estimativa de custos e também a fiscalização das obras. O Tribunal de Contas concedeu prazo de 30 dias para que a Secretaria de Educação apresente esclarecimentos ou então faça as correções sob risco de cancelamento da licitação. A Prefeitura informou que já havia iniciado a complementação da documentação e segue em contato com o Tribunal. E o Tribunal de Contas de Santa Catarina também suspendeu de forma preventiva a licitação para a construção da barragem do rio Itajaí-Mirim, em Botuverá, uma obra estimada em mais de 159 milhões de reais, após identificar falhas na composição do orçamento, que poderiam gerar prejuízos aos cofres públicos. A análise técnica apontou a inclusão de uma taxa de risco de 15% sem detalhamento, o que poderia representar um custo adicional de pelo menos 16 milhões de reais, além de valores considerados elevados na administração local da obra e também a falta de clareza sobre critérios de reajuste contratual exigidos pela nova lei de licitações. A Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil informou que respeita a decisão do tribunal, afirmou que vai prestar os esclarecimentos necessários e vai realizar as correções indicadas, destacando que a barragem é estratégica para reduzir o risco de enchentes no Vale do Itajaí e considerado um investimento essencial para a região. 7h14, 7h14, e a Prefeitura de Blumenau alerta que o prazo para empresas aderirem ao Simples Nacional em 2026 vai até o dia 31 de janeiro. A adesão deve ser feita pelo portal do Simples Nacional e exige que o empresário esteja em dia com pendências fiscais municipais. O processo será totalmente digital, com atualização automática à Receita Federal. Hoje, 72,8% das empresas do município já estão no regime. A regularização é essencial para evitar exclusão e também manter a saúde do negócio. E o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina lançou o primeiro processo seletivo do Serviço Militar Estadual Temporário, oferecendo 630 vagas para militares temporários com ensino superior. Os aprovados vão atuar em funções operacionais e administrativas, permitindo o remanejamento de bombeiros de carreira. O processo inclui prova objetiva, avaliação física, exames de saúde e também investigação social, com prova marcada para o dia 1º de março. As inscrições vão até o dia 19 de janeiro, exclusivamente pelo site do IDECAM. O contrato inicial é de 1 ano, podendo ser prorrogado por até 8 anos, com remuneração entre R$ 6.500 e R$ 13.476. 7h15, 7h15, e vamos para o nosso primeiro giro de notícias aqui na número 1 do Brasil. Durante férias coletivas da Prefeitura de Gaspar, de 22 de dezembro a 11 de janeiro, os atendimentos essenciais de saúde serão concentrados na Policlínica Municipal Dr. Valmor Beduski. A unidade vai funcionar de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, oferecendo consultas médicas, odontológicas, saúde mental, vacinação e também distribuição de medicamentos. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o horário será reduzido das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. O atendimento volta à normalidade em todas as unidades a partir do dia 12 de janeiro, à tarde. Agentes de endemias vão atuar em esquema reduzido, reforçando o combate à dengue.
E faltando menos de 30 dias para o concurso da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, a prova objetiva será no dia 11 de janeiro de 2026 em 8 cidades do estado, incluindo Blumenau. Com 511 vagas imediatas e cadastro de reserva, o concurso oferece cargos de níveis médios e superior para médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, entre outros. O horário e o local da prova serão divulgados em 22 de dezembro e estarão no cartão do candidato em 5 de janeiro de 2026. E um ciclista ficou gravemente ferido no último sábado após ser atingido por um carro na rodovia SC-110 em Timbó. O acidente ocorreu por volta das 8h25 da manhã em uma batida traseira entre a bicicleta e um veículo que seguia no sentido Rodeio a Timbó. Testemunhas informaram que o carro envolvido seria um Fiat Punto branco. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O ciclista foi socorrido e levado ao Hospital Oase em Timbó com ferimentos graves. Até o momento, a identidade e o paradeiro do condutor do carro envolvido não foram confirmados. E o comércio entra no período mais movimentado do ano, com expectativa de aumento nas vendas e reforço do quadro de funcionários. Impulsionado pelo Natal e pela perspectiva de queda dos juros, o varejo prevê recorde de contratações temporárias e também um desempenho mais forte do consumo nos próximos meses. Cristiane Ribeiro traz os detalhes. Há poucos dias do Natal, o comércio já comemora o aumento das vendas em relação a 2024, mesmo a taxa ficando em apenas 2%. E para atender a demanda das lojas e supermercados cheios, também cresceu o número de contratações temporárias, os melhores números da última década. De acordo com a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a expectativa é de admissão de mais de 100 mil trabalhadores neste final de ano, 5.500 a mais do que em 2024, fazendo o varejo bater o recorde dos últimos 10 anos. Outra boa notícia é que mais de 12% desse total deve ser efetivado com a carteira de trabalho assinada. O economista da CNC, Fábio Bentes, disse que esse otimismo está atrelado à expectativa de uma queda de juros já no início do próximo ano, o que vai aquecer ainda mais o mercado de trabalho e as condições de consumo. O varejo é uma atividade caracterizada pelo atendimento ao público, então se as vendas vão crescer, a contratação de temporários tende a crescer assim praticamente todos os anos. E a expectativa para o próximo ano é de que o varejo tenha aí um início de um processo de aceleração por conta da queda dos juros. Ou seja, o varejo está contando com a queda dos juros no ano que vem, que tem sido esse freio das vendas ao longo de todo o ano de 2025, e um sintoma de que o varejo está apostando nisso é de que a taxa de efetivação deve ser um pouco maior esse ano. Bentes enfatizou que os maiores volumes de contratações estão concentrados nos segmentos de hiper e supermercados e vestuário. Juntos, eles vão empregar 75% do total de temporários. A explicação é que esses dois segmentos não dependem diretamente do crédito, como os de móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. A comerciante Viviane Cadelha, dona de uma loja de roupas fitness, reconhece que a demanda por trabalho temporário tem aumentado e afirma que a maioria das pessoas espera ser efetivada, principalmente no cargo de vendedor. A contratação temporária, ela tem uma função importantíssima, visto que há uma quantidade enorme de clientes que querem agilidade ali na hora das compras e existe a possibilidade desse funcionário temporário ser efetivado sim. Inclusive a gente aguarda por isso, pois a gente consegue analisar essa pessoa, né, se ela se encaixa no perfil que buscamos para a empresa e se ela se destacar, é efetivação garantida. Lucas de Oliveira Camelo, de 25 anos, entrou como temporário em uma loja de material esportivo em um shopping em Brasília e foi efetivado em março deste ano. Ele conta que a pontualidade e a dedicação foram fundamentais para garantir a vaga. Quando eu recebi a notícia que eu fui efetivado, que eu sabia que ela estava precisando, o quadro de funcionários estava menor do que o necessário, eu pedi essa oportunidade, tanto para gerente quanto supervisor. Dias depois eles me ligaram, me deram essa notícia que tinha vaga para eu poder ficar, e eu fiquei muito feliz. E desde quando eu entrei, estamos lá batendo meta, fazendo nosso objetivo, né, que é
ajudar a loja no melhor forma possível. Depois de 3 meses desempregada, Ana Luísa de Souza Moreira, de 19 anos, conseguiu uma vaga temporária em um supermercado. Ela espera ganhar experiência e ser efetivada. Essa chance para o final do ano significa para mim muita coisa. Abre portas, né, para outras empresas, para outros trabalhos também, ou para essa mesma empresa que eu estou trabalhando. Eu pretendo me destacar, né, fazer o possível e o impossível para ser efetivada, sempre tentar buscar mais. O salário médio mensal de admissão para este Natal, a principal data comemorativa do varejo, chega a R$ 1.983,54, um aumento de 7,4% em relação ao ano passado. Com produção de Luciene Cruz, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. 7h21, 7h21. E o consumo de energia em Santa Catarina sobe 16% no verão. E as contas residenciais podem até dobrar. Em entrevista, especialista em eficiência energética alerta para os principais vilões do aumento do valor das faturas, como o ar-condicionado. Ele dá dicas para evitar gastos desnecessários e também economizar energia durante a estação mais quente do ano. As informações agora com Cadu Reis. O consumo global de energia elétrica cresce 16% durante o verão em Santa Catarina. O dado foi obtido pelas centrais elétricas do estado, Celesc, a partir de levantamento sobre a utilização do recurso nesta estação nos últimos anos. Para os consumidores residenciais, no entanto, o aumento nas contas de luz pode chegar ao dobro, a depender dos equipamentos ligados e dos hábitos de utilização. A gerente de eficiência energética da Celesc, Manuela Luz Cardoso, relata. Nós temos projeções de consumo total da Celesc, né, incluindo todos os consumidores. A gente tem visto nos últimos anos que chega a aumentar em 16% o consumo, mas no caso do residencial existe muita diferença, né, entre cada família, entre cada estrato social. A gente observa que em residências que existe o ar-condicionado, a conta pode até dobrar. Em outras casas onde esses equipamentos não são utilizados, a gente observa um aumento mais nessa faixa também de 10%, 20%, dependendo de como é feito o uso de ventilador, geladeira e também dos hábitos de consumo das pessoas, né? Se a pessoa conhece aí as nossas dicas para economizar. Durante o verão, os aparelhos de ar-condicionado representam parte significativa do gasto residencial de energia elétrica. A gerente de eficiência energética da Celesc, Manuela Luz Cardoso, recomenda. A gente deve ter em mente que é considerada temperatura de conforto 23 graus Celsius, né? Às vezes a gente tem maus costumes como de botar o ar-condicionado numa temperatura muito baixa. Um uso consciente é regular o equipamento para nós estarmos confortáveis, não precisa ser com frio, né? Essa é a recomendação principal. A não ser ali quando tu está começando a refrigerar o ambiente, que às vezes tu deixa numa temperatura um pouco mais baixa, o equipamento ele pode ser mantido em 23 graus Celsius e deve-se evitar abrir e fechar muito as portas e janelas, né? É importante também que o equipamento seja capaz de refrigerar aquele ambiente. Então não adianta abrir a porta do quarto e querer refrigerar a casa toda, que não dá certo. A atenção com o equipamento começa pelo modelo escolhido durante a compra. Manuela Luz Cardoso orienta. Na hora que for adquirir esse equipamento ou mesmo trocar, né, é importante que a gente adquira os equipamentos mais eficientes que tem no mercado hoje, porque inclusive a economia de energia ao longo da vida útil dele até paga esse investimento se esse equipamento porventura é um pouco mais caro. Então nós indicamos prioridade por equipamentos split, de preferência de tecnologia inverter, e sempre verificar o selo Inmetro, qual é a classificação do equipamento, e dar prioridade para aqueles equipamentos que têm o selo vermelhinho, aquela gravatinha do Procel. Esse selo atesta que esse é o equipamento mais eficiente no mercado hoje. O verão do Hemisfério Sul começa oficialmente no próximo domingo e segue até o dia 20 de março de 2026. 7h25, 7h25, e ainda hoje no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Com alta demanda no verão, Sama explica intervenções para manter o abastecimento em Blumenau. A Jovem Pan conversou com o presidente da autarquia, que vai trazer mais informações para a gente. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos.
Temperatura agora em Blumenau é de 24 graus e vamos com mais informações do tempo direto do Alerta Blue com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta segunda-feira, começamos o dia com céu nublado aqui na região de Blumenau, devido à atuação de um sistema de baixa pressão chamado de cavado aqui sobre o leste catarinense. Agora pela manhã, então, a gente tem um céu nublado, mas aos poucos essa nebulosidade vai diminuindo e o sol passa a predominar. Por isso, ao longo das próximas horas, a temperatura segue em elevação. A tarde desta segunda-feira é abafada e a máxima hoje oscila em torno dos 32 graus em Blumenau. Entre a tarde e a noite, a atuação dessa área de baixa pressão combinada com calor e alta umidade vão favorecer a ocorrência de algumas pancadas rápidas e isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas. Por isso é importante que a população permaneça atenta aos avisos e alertas que vão ser emitidos aqui pela Defesa Civil de Blumenau. Além disso, nos próximos dias, essa condição que é típica de verão, com sol, calor e pancadas de chuva com trovoadas, vai se manifestar frequentemente aqui na nossa região. Por isso, a população que permaneça atenta aos próximos dias, porque existe inclusive o risco para temporais isolados nos próximos dias. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h27, 7h27, e a ex-presidente Dilma Rousseff será indenizada em R$400 mil por danos morais devido à perseguição política e às torturas que sofreu durante a ditadura militar, conforme decisão da 6ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O colegiado também determinou o pagamento de uma reparação econômica mensal e reconheceu sua condição de anistiada política, assegurando o direito à reintegração ao cargo que ocupava à época. Segundo a defesa, ficou comprovado que o afastamento de suas atividades profissionais ocorreu exclusivamente por motivação política. Para o relator do caso, Dilma foi submetida a prisões ilegais e a práticas sistemáticas de tortura física e psicológica, cujos efeitos tiveram repercussões permanentes sobre a sua integridade física e psíquica. E documentos da Polícia Federal indicam que a lobista Roberta Luzinger alertou Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, sobre a apreensão de um envelope com referências ao filho do presidente Lula, durante buscas do inquérito que apura fraudes em aposentadorias. A investigação aponta a Roberta como elo entre os operadores do esquema e Lulinha, além de registrar repasses financeiros e suspeita de tráfico de influência, embora não haja até o momento provas de participação direta do filho do presidente. As defesas negam irregularidades e Lula afirmou que ninguém será poupado nas investigações se houver comprovação de ilegalidades, incluindo seu filho. E ainda falando sobre o INSS, a Advocacia Geral da União informou ter ajuizado, antes do recesso do Judiciário, um novo lote de ações regressivas para cobrar R$135 milhões de entidades associativas envolvidas em descontos fraudulentos em benefícios do INSS. Com esse quarto lote, que é o último previsto, o total chega a 37 ações, somando mais de R$6 bilhões em pedidos de bloqueio de bens, dos quais a Justiça já autorizou 4,4 bilhões. Embora apenas 514 milhões tenham sido efetivamente localizados até agora. O INSS já desembolsou 2,74 bilhões para ressarcir mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas prejudicados. E ações buscam, então, a devolução desses valores aos cofres públicos por parte das associações envolvidas nas fraudes. E José Tomé, ex-prefeito de Rio do Sul, no Alto Vale, foi transformado em réu em um processo relacionado à Operação Mensageiro, que investiga fraudes em licitações. Ele é acusado de fraude em contratos de superfaturamento, envolvendo mais de R$28 milhões. Tomé negou as acusações, afirmou confiar na justiça e defendeu a legalidade de sua gestão, que foi reconhecida por sua transparência e equilíbrio fiscal. O caso agora segue para a fase de instrução, onde serão apresentadas provas e ouvidas testemunhas. 7h30, 7h30, e daqui a pouco no Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. Com alta demanda no verão, Samar explica intervenções para manter abastecimento em Blumenau. A Jovem Pan conversou com o presidente da autarquia, que vai trazer as informações pra gente. E Polícia Civil prende ex-prefeito de Ilhota em operação contra a associação criminosa. Tem também ainda os detalhes da previsão do tempo. Temperatura agora em Blumenau é de 24 graus. 7h30, 7h30.
Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Sabe, aquele lugar que te acolhe a qualquer hora do dia? Quem é nosso cliente já sabe. Seja no almoço, café da tarde ou jantar, um momento no AME é um momento para alimentar o corpo e a alma. Aberto diariamente com buffet por quilo na hora do almoço, menu à la carte e delivery de tarde e à noite. Além de salgados e doces funcionais e sem glúten, tão gostosos que se não te contássemos que são saudáveis, você nem desconfiaria. Rua 15 e Marechal Deodoro. Siga o nosso Instagram, @amefuncional. E fique sempre por dentro das novidades. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 21 23 2500. Passaporte anual Alespark. Um ano inteiro de diversão na neve por um precinho que parece brincadeira. Colecione momentos especiais, garanta já a entrada livre por um ano no parque e se jogue de vez na brincadeira em nossas novas atrações. Adquira já o seu passaporte anual em até 6 vezes no cartão. Acesse alespark.com.br e embarque nesta aventura com a gente. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou negócio. Confira: entrecote bovino maturata resfriada quilo 44,78. Granave Macedo temperado congelado quilo 13,89. Panetone Chocotone Balduco 400 gramas 18,90. Chocolate Bislacta 100,8 gramas 4,98. Leite condensado Italac tipo 1 395 gramas 4,19. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Atenção, Blumenau e região. Começou o fecha ano de seminovos Rivel. A última chance de sair de carro novo com condições realmente imbatíveis. Primeira parcela só para 150 dias ou as 12 primeiras parcelas de apenas 299 e ainda tem transferência grátis. É o momento perfeito para garantir seu seminovo com segurança, procedência e a melhor negociação da região. Fiat Rivel, no Salto do Norte e em Blumenau. Desacelere, seu bem maior é a vida. Neste Natal tem carro novo pra você no Norte Shopping. A cada R$300 em compras você concorre a um Jeep Commander, o SUV de 7 lugares mais desejado do Brasil. Natal Norte Shopping. Compre e concorra. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h34, 7h34. Vamos agora para as capas do que foi destaque hoje nos principais jornais do Brasil. Na Folha de São Paulo, Flávio Dino suspende manobra do Congresso para ressuscitar emendas canceladas após votação. E arsenal de Lula em 2026 tem 80 bilhões de reais para fora da meta fiscal e aumento da dívida. Estadão. Guarda costeira dos Estados Unidos intercepta e persegue navio petroleiro que faz rota fantasma perto da Venezuela. E Ministério da Cultura culpa o governo anterior por problemas de fiscalização apontados pelo Tribunal de Contas da União. O Globo, família de garimpeiro ajuda a ramagem com documentos falsos e estadia em condomínio de luxo em Miami, diz Polícia Federal. E Eduardo Bolsonaro diz que pode pedir passaporte para apátrida após ser cassado. Jovempan.com.br. Desemprego nos Estados Unidos sobe ao maior nível em mais de 4 anos e pressiona o Banco Central americano. E Congresso promulga emenda que autoriza professor a acumular cargo de qualquer natureza. 7h35, 7h35. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Previsão do tempo. Oferecimento Duarte Máquinas de Café. Máquinas de café expresso para compra, locação e comodato. Proese, componentes eletrônicos. Há 18 anos conectando histórias e projetos. Temperatura agora em Blumenau é de 25 graus. E vamos saber como fica o tempo para hoje, direto do Alerta Blue, com a meteorologista Tatiane Martins. Bom dia, Tatiane. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nesta segunda-feira, começamos o dia com céu nublado aqui na região de Blumenau, devido à atuação de um sistema de baixa pressão chamado de cavado aqui sobre o leste catarinense. Agora pela manhã, então, a gente tem um céu nublado, mas aos poucos essa nebulosidade vai diminuindo e o sol passa a predominar. Por isso, ao longo das próximas horas, a temperatura segue em elevação. A tarde desta segunda-feira é abafada e a máxima hoje oscila em torno dos 32 graus em Blumenau. Entre a tarde e a noite, a atuação dessa área de baixa pressão combinada com calor e alta umidade vão favorecer a ocorrência de algumas pancadas rápidas e isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas. Por isso é importante que a população permaneça atenta aos avisos e alertas que vão ser emitidos aqui pela Defesa Civil de Blumenau. Além disso, nos próximos dias, essa condição que é típica de verão, com sol, calor e pancadas de chuva com trovoadas, vai se manifestar frequentemente aqui na nossa região. Por isso, a população que permaneça atenta aos próximos dias, porque existe inclusive o risco para temporais isolados nos próximos dias. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Tatiane Martins. 7h37, 7h37. E Blumenau está se preparando para o período de maior consumo de água, o verão. E o SAMAI conversou com o jornalismo da Jovem Pan sobre os investimentos e também intervenções nas estações de tratamento de água para enfrentar essa demanda. Para detalhar essas ações, ouvir os pontos críticos e também esclarecer sobre o abastecimento nessa época do ano, nós conversamos com o presidente do SAMAI, Alexandre de Vargas. Acompanhe. E hoje o Grupo Força do Rádio conversa com o presidente do SAMAI de Blumenau, Alexandre de Vargas. Presidente, seja muito bem-vindo e bom dia para você. Bom dia, muito obrigado e um prazer enorme estar aqui. Bom, a gente começa falando sobre investimentos do SAMAI aqui em Blumenau. Queria entender um pouquinho, né, do que o SAMAI vem realizando para garantir o abastecimento nesse verão. A gente sabe que vem mais em um verão, é sempre aquele problema de falta de água. O que vocês vêm trabalhando dentro do SAMAI em relação a esse tema? Perfeitamente. Esse ano foram quase 100 milhões de reais investidos, né? Tanto em melhorias nas estações de tratamento, quanto nas próprias redes de água, né? Tanto em expansão de novas redes, como também o reforço, né? Que vai com certeza garantir um verão muito mais ameno e tranquilo para a população. Por exemplo, hoje a gente termina a interligação de uma rede de alto volume, de alta pressão ali na Itupava Central, que liga as ruas Gustavo Henschel até a rua Gustavo Zimmermann, né? Que vai com certeza tranquilizar aquela população que reside nas áreas mais altas ali da região da margem esquerda. E ainda falando sobre, né, esse mesmo tema, a gente viu que teve várias obras de ampliação, especialmente bastante trabalho esse ano em relação à ETA 2, né? Foram feitas várias intervenções. Como é que está essa obra da ETA 2? Qual que é a previsão dela já de funcionamento? Tem alguma parte que já está em funcionamento ou ela precisa estar totalmente concluída para que as pessoas possam se beneficiar dela? Isso. Ali em fevereiro e no mês de junho, julho, a gente fez umas melhorias que aceleram a limpeza dos decantadores, né? Isso garante uma linearidade do abastecimento, né? E a população não fica tão refém dessas intervenções. E está previsto para mais ou menos no dia 10 de dezembro a gente realizar a troca dos filtros da ETA 2 também, né? Esses dois filtros são com uma tecnologia moderna, né, de blocos Leopold, né, o melhor que existe no mundo. Esses dois vão valer por 3, então vai garantir um ganho. Até hoje a gente já produz 30% a mais de água na ETA 2 do que no ano passado, né? E aí com a instalação desses blocos Leopold a gente vai ter um ganho ainda maior. Hoje a ETA 2 atende quantos bairros? São 11 bairros, é isso? São 12 bairros, 12. Né? Aproximadamente 72% dos consumidores de Blumenau. Né? E com essa ampliação vai atender mais ou só vai beneficiar ainda mais esses 12 bairros? Não, vai beneficiar esses 12 bairros, que é uma população, são quase 250 mil moradores, né? Então, são desde o pé da Serra da Vila Itopava até a Velha Grande e o extrema da cidade no bairro Fortaleza Alta. Tem uma população gigantesca.
né, que não vai sofrer tanto com interrupção no abastecimento nesse verão. Nas demais ETAs, o SAMAI fez alguma melhoria também? Alguma limpeza, alguma manutenção, ou ainda faz parte do planejamento para esse ano? Na ETA 3 também, situada lá na Rua Santa Maria, no bairro Progresso, estamos finalizando também a troca dos filtros, né? São filtros, como eu já falei antes, são mais modernos, que garantem, né, uma produção ainda maior de água, né? E com essa conclusão a gente vai poder ativar em definitivo aquele bombeamento ali na Rua Progresso, né? E essa água que vai ser produzida de forma excedente ali para aquela região, né? Não vai prejudicar de forma nenhuma a região sul da cidade. Aquela água que for produzida a mais, ela vai ser direcionada aqui para a região central, né? Dando um pouco mais de folga também para a ETA 2, que essa água da ETA 2 vai poder beneficiar um pouco mais a região norte da cidade. Em relação aos caminhões-pipas, né? Vocês pensam em continuar utilizando mais para os reservatórios, ou há a possibilidade de ampliar exatamente para algumas casas ou algumas residências onde possivelmente pode vir a faltar água? Não, com certeza. A nossa frota de caminhões-pipa vai continuar de prontidão. Hoje é tudo terceirizado? Não, é frota tudo próprio? Frota própria, funcionário próprio também. Durante o ano, quando há alguma dificuldade na produção de água, né, os caminhões prontamente se dirigem até os reservatórios. Todas as noites isso é feito, nos finais de semana com um pouco mais de intensidade, e está no planejamento estratégico do SAMAI também, para que no verão, né, eles estejam ainda mais circulando ainda mais para abastecer esses reservatórios, caso não estejam prontamente abastecidos. Hoje já acontece então dos caminhões circularem, verificarem nos reservatórios e fazer também o enchimento deles, a gente está ainda na alta temporada aí de verão, é isso? Exatamente. Todos os nossos reservatórios, bombas, booster que a gente chama, mini booster, VRP, todos os nossos equipamentos instalados pela cidade, eles contam com com telemetria, né? Verificamos em tempo real o seu nível, né? Como a água está circulando em toda a cidade, e assim e automaticamente, quando o nível baixa muito rapidamente, gera um alerta lá na central de comando operacional, e prontamente um caminhão-pipa é deslocado para fazer o seu enchimento. E já aproveitando, vocês sempre fazem, né, a comunicação antes, quando há possibilidades de faltar água em algum bairro ou quando tem alguma intervenção. Existe também esse trabalho dentro das escolas ou até nas entidades, enfim, nesses grupos que se organizam, como por exemplo grupos de mães, né? Para alertar, para a comunidade continuar fazendo uso consciente de água. Parece um assunto velho, né? Mas é um assunto que tá aí, que a gente realmente precisa ter essa consciência, mas ainda assim a gente vê que não é todo mundo que pensa dessa forma, né? Que pensa só no seu benefício e esquece do vizinho, por exemplo, né? Exatamente. Vamos por partes. Quando há alguma intervenção um pouco maior no sistema, tanto faz em alguma instalação de rede nova, que a água precisa ser fechada contra intervenção em alguma estação de tratamento, a gente avisa com antecedência todas as escolas afetadas, órgãos, unidades de saúde, órgãos de segurança, né, para que a gente forneça o nosso contato, para que nós prontamente, havendo alguma dificuldade, a gente desloque um caminhão-pipa para encher o seu reservatório próprio. De qualquer forma, nesse verão, apesar dos investimentos que nós já fizemos, na ordem de quase 100 milhões de reais, todo esse ganho na produção de água, distribuição, não estamos livres de alguma eventual rompimento na rede. E esse rompimento, nesse sentido, levam cerca de 2 a 3 horas para ser reparado, e as regiões à frente podem ser afetadas, né? Então a gente pede que, principalmente nos finais de semana, do verão que vem se avizinhando, não gastem água à toa, né? Somente para a sua higiene pessoal, sua alimentação. Procurem lavar carro, calçada durante a semana, né? Que o consumo é um pouco menor. A gente nota que nas terças-feiras o consumo é um pouco mais tranquilo. Então, se possível, deixe para fazer essa limpeza que não é tão necessária assim, né? Nas terças-feiras, ou, né, evite um final de semana. Final de semana vamos, né, aproveitar para curtir a família, né? Passear com seus filhos. Agora temos várias praças inauguradas pela cidade, né? E vamos deixar para fazer lavação de carro e calçadas e a parte externa da sua residência, para quem estiver de férias, né? Deixar principalmente para as terças-feiras. Com certeza que não haverá
uma falta de água tão agressiva nesse verão como nas edições anteriores, mas a gente tem que pensar sempre no próximo. E aproveitando, muita gente que relata a falta de água são pessoas que não têm caixa da água. Isso. Hoje o SAMAI fornece algum meio para que pessoas, especialmente de baixa renda, né, em situação de vulnerabilidade, consigam as caixas? Vocês ajudam a fazer alguma instalação, fornecem essas caixas? Esse programa já esteve em atividade alguns anos atrás, não teve muita adesão, mas estamos finalizando um projeto nesse sentido, um pouco mais facilitado para o cidadão, para que a gente subsidie a caixa d'água e a instalação. Para todos os cidadãos? Para os cidadãos que estiverem, as famílias que estiverem cadastradas no CadÚnico, aquele programa do governo federal, né? São pessoas com menor poder aquisitivo. Hoje, só para a gente ter ideia, hoje toda residência para receber o habite-se, né? É o código de construção do município, desde o ano de 96, é obrigado a ter caixa d'água. Então a gente percebe todo dia que as pessoas que reclamam que estão sem água são pessoas que ainda não possuem caixa d'água ou que possuem algum equipamento ligado direto na rede, né? Então são as primeiras pessoas que sofrem com essa situação, porque, como eu falei antes, rotineiramente há algum rompimento, alguma necessidade de intervenção na rede, que ela precisa ser desligada por cerca de 2 a 3 horas, e essas pessoas são as primeiras a sentir. Quem tem caixa d'água, né, passa o dia tranquilamente, sem problema nenhum. E o SAMAI também tem vários canais para que as pessoas, né, relatem, né, algum problema, seja até de vazamento ou então de falta de água, né? Tem também o WhatsApp, não é isso, presidente? Isso. No nosso canal principal é o número 115, né? Mas no verso da fatura, que a gente peça que toda a população se tenha, ali tem todos os nossos canais de atendimento para falta de água, manutenção, algum problema com a coleta de esgoto, de resíduos sólidos, o lixo, né? E também os parâmetros da qualidade da água, ouvidoria, né? As faixas de cobrança de consumo são informações valiosas que a gente pede que a população se atenha um pouco mais. E pra gente finalizar, pensando agora no próximo ano, né? O senhor está no primeiro ano como presidente do SAMAI e tem aí, né, da gestão do prefeito Egídio, mais 3 anos pela frente. O que tem de novidade para o próximo ano em relação ao SAMAI? Quais são os investimentos que a comunidade pode esperar? Tem alguma coisa que o senhor pode adiantar? Então, um exemplo é a ETA 5, né? A gente ficou com um processo ali 7 meses suspenso em razão de uma decisão do Tribunal de Justiça, em que um licitante entrou com mandado de segurança em desfavor do outro, e isso atrasou todo esse período ali em razão aguardando a decisão judicial de um desembargador. Há cerca de menos de um mês, né, o processo foi decidido, né, e retomamos essa obra. Então, uma previsão que era para se concretizar ali no mês de outubro, né? A gente estava planejando inaugurar a estação na abertura da Oktoberfest, né? Como uma data comemorativa para a cidade, mas infelizmente houve esse atraso e a gente espera entregar meados de fevereiro, março do próximo ano. De qualquer forma, a gente aguarda que a Secretaria do Tesouro Nacional autorize que a gente contrate um empréstimo, né? Possivelmente com a Caixa Econômica Federal, para a gente fazer uma nova ETA 2, né? Uma estação que vai dobrar sua capacidade de produção da água. Isso no mesmo local? No mesmo local, né? A gente tem um espaço ali que já tá bem mapeado ali, né? A gente vai conseguir. E também uma tecnologia nova, né? Uma tecnologia nova, que a estação já tem 50 anos de atividade, ela está cansada, né? A gente precisa intervir nela, fazendo uma nova estrutura, né? Moderna, automatizada, mais acelerada. Isso vai custar na ordem de 150 milhões de reais, e a gente espera no primeiro semestre do ano que vem estar contratando esse financiamento e iniciar as obras. É uma produção de água que vai tranquilamente suprir a necessidade da cidade e o seu crescimento populacional nos próximos 20 anos. Presidente, muito obrigada pelas informações. Muito obrigado, estamos à disposição. Nós conversamos com o presidente do SAMAI de Blumenau, Alexandre de Vargas.
7h50, 7h50, ainda falando sobre o SAMAI de Blumenau, bebedouros públicos começaram a ser instalados na cidade para o uso da população. Os equipamentos fornecem água gelada e possuem espaço específico também para hidratação de animais de estimação. Segundo o SAMAI, 4 unidades já estão em operação na Praça Arno Bernardes, no bairro Vila Nova, no Calçadão da Prainha, Ponta Aguda, no Parque Armiro Ridiger e também no Parque Prefeito Carlos Curtis Adrosni, como explica o presidente do SAMAI de Blumenau, Alexandre de Vargas. E hoje o grupo Força do Rádio conversa. Bom, daqui a pouquinho a gente volta então com os detalhes aqui do presidente do SAMAI. E a gente continua falando sobre a situação dos bebedouros, porque ao todo está prevista a instalação de 25 equipamentos. As demais unidades devem ser implantadas ao longo de 2026 em locais como praças, terminais de ônibus, pontos turísticos e áreas próximas a espaços de lazer e prática esportiva, conforme então viabilidade técnica. A previsão é que todas estejam em funcionamento até o fim de fevereiro de 2026. 7h51, 7h51, e você já ouviu no Jornal da Manhã de hoje. Justiça nega liminar contra protesto que paralisou temporariamente o transporte coletivo de Blumenau. Ministério Público fiscaliza a revisão de contrato de esgotamento sanitário em Blumenau e exige transparência. Publicada a lei que garante mamografia pelo SUS para mulheres a partir dos 40 anos. E documentos da Polícia Federal ligam filho de Lula investigados por fraude no INSS. E daqui a pouco, no último bloco, você vai ouvir aqui na Jovem Pan. Polícia Civil prende ex-prefeito de Ilhota em operação contra a associação criminosa. E prêmio da Mega da Virada chega a 1 bilhão. Sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Temperatura agora em Blumenau é de 25 graus. 7h52, 7h52. Jornal da Manhã. Oferecimento Unimed. Hospital Unimed Blumenau. Cuidado que renasce a cada dia. Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Alice Parque Pomerode. Neve o ano inteiro em Pomerode. Componentes eletrônicos e automação é com a Proese. Venha nos visitar na Rua Fernando de Souza, em Silva, 1577, na Itoupava Norte, ou visite proese.com.br. Em 2025, sua confiança construiu novos caminhos na Unimed Blumenau. Em cada vida atendida, reforçamos o nosso compromisso com o amanhã. Do nascimento à maturidade, presentes em cada fase da vida, ao seu lado, em cada momento. Em 2026, seguimos juntos, cuidando, evoluindo e criando futuros com segurança, acolhimento e dedicação. Unimed Blumenau. Nosso jeito de cuidar constrói o amanhã. Tranquilidade é saber que sua empresa está em boas mãos. Com a Fator Contabilidade, você tem organização, prazos em dia e orientações claras. Porque onde tem confiança, tem resultado. Fator Contabilidade. Organização que gera confiança. Fale conosco, 47 2123 2500. A Seven Serviços é uma empresa especializada na gestão de serviços terceirizados com mão de obra de qualidade, eficiência e agilidade, proporcionando tranquilidade aos clientes com serviços de jardinagem, limpeza e conservação, zeladoria, portaria 24 horas, recepcionista, telefonista, agente de estacionamento, entre outros. Seven Serviços, terceirizando serviços e superando resultados com qualidade, eficiência e agilidade. Seven Serviços. Ligue e peça orçamento sem compromisso. 3323-1746. Garanta o Jeep mais espaçoso, tecnológico e sofisticado já produzido no país. Jeep Commander Longitude 2026. Somente este mês de 224.290 por 197.990. Mais supervalorização do seu usado e pronta entrega. É a melhor condição do ano. Oferta assim só existe uma. Jeep, só existe um. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Sabia que você pode ingressar na UDESC sem precisar passar pelas provas de vestibular? As inscrições estão abertas para o processo seletivo pelo histórico escolar do ensino médio. Você envia sua documentação de conclusão do ensino médio e pode começar o ano estudando na UDESC, uma das melhores universidades públicas do Brasil, gratuita. São 60 cursos de graduação em 13 centros de ensino por toda Santa Catarina. Aí perto de você tem um curso que pode transformar a sua vida.
Quem já se inscreveu para a prova presencial do vestibular também pode disputar uma vaga e nem precisa ser pro mesmo curso. E o melhor, não tem taxa de inscrição. As inscrições ficam abertas até janeiro, mas não perca tempo. Acesse udesc.br/vestibular e saiba mais. Vem pra UDESC. A UDESC é pública, é gratuita, é de todos. UDESC, Governo de Santa Catarina. O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou negócio. Confira. Entrecote bovino maturata resfriada quilo 44,78. Granave Macedo temperado congelado quilo 13,89. Panetone Chocotone Balduco 400 gramas 18,90. Chocolate Bislacta 100,8 gramas 4,98. Leite condensado Italac tipo 1 395 gramas 4,19. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Jornal da Manhã. Oferecimento Sicoob Eurovale. Soluções financeiras para você atingir seus objetivos. E CDL Blumenau. Conectando pessoas e fortalecendo negócios. Jornal da Manhã. 7h56, 7h56, de volta com o Jornal da Manhã da Jovem Pan 88,7 FM. E Blumenau tem mais uma noite de programação natalina nesta segunda-feira. A Robert Stein recebe o último desfile de Natal do ano, às 8h30 da noite. O tema deste ano é o Reino Mágico dos Guardiões do Natal. E a expectativa é de um espetáculo cheio de luzes, cores e música, com cerca de 250 figurantes, 6 carros alegóricos e 7 tripés, formando as cenas do desfile. Por conta do evento, o trânsito no entorno da Vila Germânica vai ter alterações a partir das 7h30 da noite. A Rua Itapiranga e trechos da Humberto de Campos, Albert Stein e Herbert Wemuth vão ficar interditados. Vale lembrar que, se chover, o evento pode ser cancelado e a decisão é tomada 1 hora antes do início. E o prêmio da Mega da Virada acumulou para R$1 bilhão depois que nenhum apostador acertou as 6 dezenas sorteadas na noite do último sábado no concurso 2954 da Mega Sena. O sorteio com o maior prêmio da história do concurso vai ser realizado no dia 31 de dezembro, no Espaço da Sorte, em São Paulo. No último sábado, os apostadores buscavam um prêmio de R$62 milhões, mas ninguém acertou os números, que foi o 1, o 9, o 37, 39, 42 e 44. Ao todo, 38 apostas acertaram 5 dezenas sorteadas e faturaram 69 mil cada. Já os 4.069 vencedores da quadra conquistaram o prêmio de 1.071. E a gente volta a falar agora sobre os bebedouros públicos que começaram a ser instalados na cidade para uso da população aqui em Blumenau. Os equipamentos fornecem água gelada e possuem espaço específico também para hidratação de animais de estimação, como explica agora o presidente do SAMAI de Blumenau, Alexandre de Vargas. Olá, ouvintes, é com grande satisfação que nessa semana que passou, o SAMAI entregou os primeiros 4 de um total de 25 bebedouros públicos inteligentes à cidade de Blumenau. Os primeiros 4 aparelhos estão instalados no calçadão da Prainha, na saída da Rua Bolívia, no Parque Ramiro Ridiger, na Praça Arno Bernardes, ali no bairro Vila Nova, e também no Parque Carlos Curtis Adrosne, ali no bairro Progresso. Os demais aparelhos serão instalados em comum acordo, né, com a Secretaria de Planejamento em todos os bairros da cidade, nas praças, parques, nas vias de maior circulação de pessoas, estimulando a hidratação da população, que pratique seu exercício físico de forma saudável, que circule pela cidade, aproveite nossas belezas, né, e prédios históricos. É um presente de Natal que o SAMAI dá para o município de Blumenau, né, garantindo assim mais qualidade de vida e saúde à população. Muito obrigado. E vamos agora para mais um giro de notícias aqui no Jornal da Manhã. A Polícia Civil de Navegantes realizou uma operação contra uma associação criminosa investigada por estelionato e apropriação indébita, cumprindo mandados de busca e apreensão, prisões preventivas e suspensão de atividades econômicas e também bloqueio de valores. Entre os presos está o ex-prefeito de Ilhota, Daniel Bozzi. As investigações apontam que o grupo atuava desde o início de 2025 por meio de empresas que se apresentavam como garantidoras de aluguel sem autorização legal, impondo condições abusivas e deixando de repassar valores
fornecedores a imobiliárias e locadores. O esquema causou prejuízos que já superam R$1,5 milhão apenas em navegantes e podem ultrapassar R$15 milhões em outros estados, enquanto os investigados mantinham um padrão de vida luxuoso. 8 horas, pontualmente 8 horas. Pan Esporte. Oferecimento Rivel, sua concessionária Fiat no Salto do Norte. E Oma Construtora. 25 anos construindo o melhor para você e sua família. E na tarde de ontem, o Corinthians levantou a taça do campeão da Copa do Brasil. O Timão venceu o Vasco por 2-1 no Maracanã e conquistou o tetracampeonato. Yuri Alberto e Memphis Depay foram os autores dos gols do Corinthians. E Nuno Moreira marcou para o Vasco. Além da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu uma vaga na Libertadores e na Supercopa Rei em 2026. E no sábado, a PAN Blumenau enfrentou a equipe do Fluminense pela Superliga B. O time catarinense perdeu por 3-0 e está na 8ª colocação com 5 pontos. A PAN entra em quadra novamente em casa, no Galegão, no dia 8 de janeiro, contra o América de Natal. 8 horas, 1 minuto. 8:01 e você ouviu no Jornal da Manhã desta segunda-feira. Justiça nega liminar contra protesto que paralisou temporariamente o transporte coletivo de Blumenau. Ministério Público fiscaliza a revisão de contrato de esgotamento sanitário em Blumenau e exige transparência. TCE suspende licitação de barragem em Botuverá e aponta falhas no orçamento. E ainda, Tribunal de Contas suspende edital de ampliação de escolas em Gaspar. Com alta demanda no verão, Samar explica intervenções para manter abastecimento em Blumenau. A Jovem Pan conversou com o presidente da autarquia, que trouxe as informações pra gente. Prêmio da Mega da Virada chega a R$1 bilhão e sorteio vai ser realizado no dia 31 de dezembro. Consumo de energia sobe 16% no verão em Santa Catarina e contas residenciais podem até dobrar. Na política, documentos da Polícia Federal ligam filho de Lula a investigados por fraude no INSS. E Polícia Civil prende ex-prefeito de Ilhota em operação contra a associação criminosa. Também foi destaque nesta segunda-feira. Blumenau recebe o último desfile de Natal nesta segunda, na Rua Albert Stein. E publicada a lei que garante mamografia pelo SUS para mulheres a partir de 40 anos. E também comércio amplia vendas e contratações temporárias do Natal. Varejo prevê recorde de admissões e aposta na queda dos juros. 8 horas, 2 minutos. 8:02 e termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Blumenau. De segunda a sábado, a partir das 6 horas da manhã, você fica bem informado aqui nos 88,7 FM. Fique agora com o Rock and Pop na companhia de Isis Meurer. Uma ótima segunda-feira, bom dia e boa semana. 8 horas, 2 minutos. 8:02. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã.